Bem-vindos à quarta aula da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje aprenderemos o que são repetições no Python a partir do comando while. Eu considero essa uma das aulas mais difíceis que vocês vão ter, então prestem bastante atenção. Mas apesar de ser a aula mais difícil, a parte boa é que após vocês aprenderem o que são repetições numa linguagem de programação, juntamente com os conceitos que vocês já aprenderam de variáveis, operadores, funções e condições, vocês vão ter todos os conceitos básicos para que vocês possam dar uma solução computacional para quase qualquer problema que vocês queiram. Esse é o último conceito fundamental de uma linguagem de programação que vocês vão aprender. Então eu gostaria de começar essa aula com o seguinte exemplo. Então, imagina que eu peça para vocês escreverem um programa em Python que calcule a potência de 2 elevado de 0 a 10. Então, por exemplo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim por diante até 2 elevado a 10. Pause o vídeo por alguns instantes e pensem de como vocês dariam uma solução para esse problema com base nos conceitos e fundamentos que nós aprendemos até agora. Então aqui eu vou dar uma solução para esse problema. Como nós aprendemos, o operador de exponenciação é o estrela, certo? Então caso eu quisesse computar 2 elevado a 0, basta fazer isso. 2 elevado a 1 seria 2 estrela 1 e assim por diante. Então uma solução para esse problema que eu poderia fazer é dar um print 10 vezes, onde cada um eu imprimiria o resultado condicionado ao expoente que eu estou variando. Eu faria assim. 2, que eu daria o valor 0, poderia fazer assim, 2 elevado a 0, igual. Então aqui eu tenho o resultado para a primeira operação, e eu poderia repetir para os expoentes que eu estou variando, certo? Então, aqui eu vou trocando os expoentes, botou o 10 aqui, e faço a mesma coisa aqui. Então aqui se eu imprimir, eu dei uma solução para esse exemplo. Então aqui eu tenho todos os resultados para 2 elevado de 0 a 10. Mas agora suponha que eu aumente o intervalo dos expoentes que eu quero resolver essa potência. Vamos dizer que eu queira escrever um programa em Python que calcule a potência de 2 elevado de 0 a 100. Então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 até 2 elevado a 100. Como eu faria isso? Então aqui eu tenho meu Jupyter. E eu tenho esse exemplo 2 que eu preciso resolver. Eu tenho que dar o resultado de 2 elevado de 0 a 100. Uma das soluções que eu poderia fazer, como eu fiz no primeiro exemplo, é repetir o comando print 100 vezes até que eu obtenha todos os valores. Então eu poderia fazer assim, 2 elevado a 100, 2 elevado a 11, 2 elevado a 12, 2 elevado a 13, e porque eu tenho aqui reticências, e 2 elevado a 100. Mas aí eu pergunto para vocês, com base no que nós discutimos até agora, dos lemas que foram ensinados, soa correto eu repetir um comando extremamente semelhante 100 vezes? Bom, não soa. Os muitos comandos repetidos nas soluções propostas anteriormente, eles ferem os lemas que nós discutimos na primeira aula. O primeiro que diz, mantenha uma solução simples e não se repita. Então, para ajudar a gente a ter uma solução simples e sem redundâncias, existe o comando while em Python, assim como nas principais linguagens de programação em alto nível, que ajuda a gente a lidar com cenários repetitivos como dos exemplos anteriores. Então aqui só para definir o comando while, ele também é chamado de laço e ele é utilizado para repetir um ou mais comandos enquanto uma condição booleana for verdadeira. A sintaxe dele é semelhante a isso. Então assim como um if, eu tenho o while, aqui eu vou ter uma condição que é uma expressão booleana. Enquanto essa expressão booleana ela for verdadeira, os comandos que estiverem dentro do while, eles vão ser executados. Então aqui vamos dar uma solução melhor para o problema 1. Primeiro vamos analisar a solução que nós demos anteriormente. Então a gente vê que a maioria dos comandos eles se repetem, certo? Então aqui o print, eu estou printando, eu tenho 10 comandos iguais.
Aqui na impressão, eu também tenho a base 2 impressa 10 vezes, tenho o operador estrela, estrela impresso 10 vezes. A mesma coisa aqui quando de fato eu faço a operação, certo? A única coisa que varia aqui são os expoentes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. E todos aqueles valores que eles variam, no Python ele pode ser armazenado no que nós aprendemos na primeira aula, que é uma variável. Uma variável ela é utilizada para armazenar valores que variam ao longo do programa. Então eu vou definir aqui uma variável chamada i. E eu vou salvar o valor inicial do expoente. Aqui uma condição que eu posso fazer, vamos supor que eu queira repetir, eu estou repetindo esse comando 10 vezes. Qual que vai ser a condição de parada dele? Condição de parada é quando o expoente for maior que 10. Então aqui eu posso fazer while enquanto i ele for menor ou igual a 10, ele vai executar tudo que tiver dentro desse while até que essa condição seja verdadeira, i menor ou igual a 10. 2 pontos aqui da sintaxe. Então, enquanto i for menor ou igual a 10, eu vou fazer print, aqui eu posso copiar. E aqui, ao invés de eu ter o zero, né, o valor fixo, eu posso ter a variável. Então, aqui o que ele vai fazer? Enquanto i menor ou igual a 10, eu vou imprimir a exponenciação de 2 pelo valor de i. Só que aqui, por exemplo, se eu manter o programa como ele está aqui, ele vai ser executado infinitamente, porque i ele vai ser sempre igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer é, a cada iteração do meu while, eu tenho que atualizar o i. Então, aqui, enquanto i menor ou igual a 10, o que eu faço? Eu imprimo o valor de 2 elevado a i e eu incremento 1 a esse i. Então, vamos ver se funciona. Aqui funcionou. Então aqui vocês vejam, com 1, 2, 3, 4 linhas de código, eu criei um programa que é muito menos repetitivo do que a solução que nós encontramos anteriormente. E isso é mais visível ainda se eu fizer para o segundo exemplo. Então aqui eu posso repetir a mesma solução, porque como eu quero os resultados da potência de 2 elevado de 0 a 100, então aqui eu só preciso atualizar minha condição de parada. Então o i ele tem que ser incrementado até 100, e essa é a minha condição de parada. Enquanto o i menor ou igual a 100, eu vou imprimindo as exponenciações. Então vamos ver se funciona. Funcionou, certo? Agora, algo bem interessante é que a gente pode dar uma solução para esses exemplos utilizando o conceito de funções que nós aprendemos na última aula. Então, eu vou criar aqui um cabeçalho, solução ideal, com while e funções. Então, eu posso aqui criar uma função exponenciação. Essa função exponenciação ela pode receber um valor n de entrada, que é o valor máximo, o expoente máximo qual eu quero calcular. E aqui eu posso fazer a solução que eu mostrei anteriormente, só que aí eu vou iterar o while até o i ser menor ou igual a n. Então aqui, por exemplo, eu isolei essa solução numa função, agrupei num módulo menor. E aqui, por exemplo, eu posso chamar essa função com valores aleatórios para resolvê-la. Ainda se eu quiser agregar essa solução com outros conceitos que aprendemos na última aula, algo que a gente pode fazer aqui é também utilizar o comando input. Então, posso falar, digite o valor do expoente máximo. Então, aqui eu posso armazenar numa variável n o resultado que o usuário entrar, e com base nessa variável n, posso chamar o resultado. Vamos ver? Digite o valor do expoente máximo. Então, vamos supor que seja 13. Ele vai dar o resultado aqui. Então, aqui a gente tem uma solução armazenada numa função que utiliza um while para lidar com um problema que envolve seguidas repetições. Para ajudar vocês a fixarem o conceito sobre repetições e do comando Python while, eu vou dar uma série de exemplos daqui em diante.
Então vamos começar por esse aqui. Escreva um programa em Python que receba n notas, calcule e imprima a média aritmética. Numa das aulas a gente viu um exercício bem semelhante, só que lá nós pedíamos 4 notas de entradas e com base nessas 4 notas nós calculávamos a média aritmética. Mas aqui nós deixamos ao usuário entrar o número de notas que ele tem que lançar, então a gente vai perguntar para ele quantas notas você quer lançar. A gente vai receber esse número de notas, vai calcular e vai imprimir a média aritmética para ele. Então vamos lá no Jupyter resolver esse problema. Então para começar, eu preciso imprimir uma mensagem para o usuário. Quantas notas você gostaria de lançar? Eu vou considerar uma variável n, n notas, que vai receber esse valor do usuário. Aí aqui eu vou criar um índice, i0, que ele vai marcar a condição de parada do meu while, agora onde eu vou receber as notas. E também vou criar uma variável soma, vou inicializar ela com 0, que ela vai salvar a soma das notas que foram inseridas pelo usuário até então. Aqui o que eu posso fazer é enquanto i menor que n, lembrando aqui que o i ele não é menor ou igual a n, porque, por exemplo, se o usuário ele inserisse que ele gostaria de lançar 10 notas, como a contagem do i começa por 0, se eu fizer i menor ou igual a n, o sistema vai pedir 11 notas para ele, não 10. Então aqui é sempre i menor que n. Ou caso contrário, i menor igual a n menos 1. Nós vamos deixar aqui i menor que n. Então aqui agora eu vou pedir para o usuário, digite a nota. Então aqui eu vou criar uma variável nota, que vai armazenar a entrada do usuário e vai transformá-la numa variável do tipo flutuante, com casa decimal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou incrementar a soma essa nota, e aqui eu vou incrementar o meu índice também, até o momento que ele vai cumprir com o meu critério de parada. Uma vez que saiu do while, eu tenho aqui a soma das notas, só que eu preciso devolver a média aritmética, que é sempre a soma das notas dividido pelo número de notas, que é n. Então aqui numa variável média, eu vou armazenar a soma dividido por n e vou imprimir. A média aritmética é d. E aqui eu vou imprimir com 2 casas decimais. Então vamos ver se funciona, se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vamos lá. Eu vou falar que eu quero lançar 5 notas. Então digite a primeira nota. 10, eu vou colocar 5, 6.7 e 9. 9.3. E mais uma, 8.7. Então a média aritmética é de 7.94. Vamos ver se está correto? Então eu estou aqui na calculadora do Google. Vamos anotar as notas. Então foi 10 mais 5 mais 6.7 mais 9.3 mais 8.7. Então essa é a soma, dividido por 5, tenho 7.94, que é exatamente o valor que eu encontrei aqui. Então minha solução está funcionando. Caso eu queira deixar agrupado, como nós aprendemos, eu sempre posso colocar essa solução numa função. Então vou criar aqui uma função calcula média, que ela recebe aqui o número de notas. Aí eu posso deixar aqui a parte que eu recebo, quantas notas gostaria de lançar do lado de fora, ou se eu quiser também posso incluir na função, sem problemas. Lembrando que a forma que a gente faz o agrupamento do nosso código em funções com subconjuntos de comandos fica muito a critério do programador. É como, por exemplo, um escritor, como ele define o texto em seções, em parágrafos e assim por diante. Então vocês sempre vão agrupando o código de vocês em diferentes funções conforme vocês acham que melhor se estrutura. Bom, nas aulas passadas, teve um dos exercícios que eu dei, como eu disse anteriormente, que era para vocês inserirem 4 notas e a partir dessas 4 notas inserirem a média aritmética. Então uma das soluções que foi me dada foi essa aqui,
que foi do nosso colega de turma, o Joey Costa, e eu queria compartilhar com vocês, porque a solução dele é bem avançada. Então aqui, por exemplo, ele fez muito parecido com o exercício que eu passei. Agora, ele pediu para o usuário entrar a quantidade de avaliações que foram aplicadas no semestre. Aqui o usuário entraria com esse número de avaliações, e aí então ele criou um while. Como parte da condição de parada, o que ele utilizou é um conceito que nós vamos aprender mais à frente nessa disciplina, que é o conceito de lista. Uma lista, por exemplo, é uma variável onde vocês podem armazenar mais de um valor. Então foi isso que ele fez aqui. Ele armazenou todas as notas inseridas pelo usuário numa lista, aí ele fez a soma dessa lista, e depois ele achou a média a partir da soma dividido pelo tamanho dessa lista de notas. Então aqui é só para introduzir vocês no que vocês vão aprender nas aulas seguintes. Então vamos aqui para um quarto exemplo. Aqui o que eu peço é para escrever um programa em Python que receba uma sequência de números a serem somados. A sequência ela deve ter fim quando o valor 0 for recebido como entrada. Então vamos lá demonstrar como resolver esse exemplo no Jupyter. Então aqui eu estou no Jupyter e vamos ler o enunciado novamente. Então ele pede, escreva um programa em Python que receba uma sequência de números a serem somados. Então basicamente eu tenho que ter um while, que ele vai executando, vai sempre recebendo um número do usuário e vai somando numa variável soma, como nós fizemos no exemplo anterior aqui. Só que como critério de parada, o que ele está pedindo é o seguinte, então essa sequência ela deve ter fim quando o valor 0 for recebido como entrada. Então essa é a nossa condição de parada. Vamos ver como fazer isso? Então aqui a primeira parte, eu posso criar minha variável soma, ela começa com 0. E aí o que eu preciso do usuário é o seguinte, que ele digite sempre um número, né? Então eu vou pedir aqui para ele, digite um valor a ser somado. E eu vou armazenar esse valor numa variável chamada valor. Então, vou criar aqui uma variável float, input. E agora, pelo que nós vimos aqui, eu sempre tenho que somar esse valor na minha variável, soma. E pelo que nós vimos, o critério de parada é quando o valor que for entrado ele for igual a 0. Então aqui eu posso criar um while, eu vou repetir esse comando enquanto o valor ele for diferente de 0. E aqui no final, uma vez que eu saio do while, eu posso imprimir a soma dos valores é D, e aqui eu faço a soma. Só que aqui, repare bem, existe um erro nessa solução. Parem o vídeo por alguns segundos e pensem, e veja qual que foi o erro que apareceu para vocês. Então tá, agora que vocês voltaram com o vídeo, eu vou executar essa solução e vocês vão ver qual que foi o erro. Então ele deu um name error e ele falou que a variável valor ela não foi definida. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou utilizando a variável valor numa operação de uma expressão booleana antes de inicializá-la. Aqui o que eu tenho que fazer é inicializá-la com algum valor antes. Claro que se eu colocar 0, ele nunca vai entrar no while, certo? Porque aqui o while ele só é executado quando o valor é diferente de 0. Então aqui eu tenho que colocar um outro número. Vou colocar um valor -1. Então digite um valor... Opa, tem um erro aqui existe um erro aqui na impressão. Digite um valor a ser somado. Vamos lá agora. Vamos supor que eu ponha 323, 5.5, 54, 78, 95. Aí eu digito 0 agora. Vamos ver. Aí ele para e imprime para mim. A soma dos valores é de 284,45. Lembrando, se eu quiser agrupar esse código, posso criar uma função aqui. Ok? Então, def somatória. Por exemplo, vou chamar essa função de somatória. Coloco esse exemplo aqui dentro. Ou se quisesse, por exemplo, imprimir do lado de fora, poderia colocar soma aqui. Fazer alguma coisa desse tipo. Mas vou deixar toda a solução aqui dentro. Então, vamos lá. Aí para rodar a função, basta eu chamar somatória. Aí digite um valor a ser somado, 4, 5, 1, 0. A soma dos valores é de 10. Bom, aqui eu tenho um quinto exemplo agora, é um exemplo bem complexo.
Então, vamos supor que eu peça para vocês escreverem um programa em Python que ele receba um valor inteiro e ele retorne a soma dos dígitos desse valor. Por exemplo, se eu der como entrada aqui 8235, ele tem que retornar 18. Porque 8 mais 2 é 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 5, 18. Então aqui tem uma dica para vocês. Peço para que vocês utilizem o resto de 10 para extrair cada dígito de um valor e a divisão inteira por 10 para extrair os dígitos remanescentes. Então vamos mostrar como isso funcionaria no Jupyter. Então vamos começar por essa dica. Ele está falando o seguinte: utilize o resto de 10 para extrair cada dígito de um valor e a divisão inteira por 10 para extrair os dígitos remanescentes. Bom, vamos ver então como é que isso funcionaria. Vamos supor que eu tenho aqui uma variável valor, que ela armazena aquele valor lá, que foi mostrado no exemplo, 8235. Então tá, ele está falando aqui para mim para utilizar o resto de 10 para extrair cada dígito de um valor e a divisão inteira por 10 para extrair os dígitos remanescentes. Tá? Então vamos começar pelo resto de 10. Então se eu fizer o resto de 10 aqui, ele me extrai sempre o último dígito da função. Posso armazenar isso aqui em dígito. Ou melhor, vamos fazer aqui embaixo, dígito. E aí o que ele fala é para pegar o resto, os dígitos remanescentes, fazendo a divisão inteira por 10. Vamos ver? Aí ele pega o restante dessa divisão. Então o que eu posso fazer é armazenar o restante em valor. Então aqui eu posso, para dar um exemplo, posso falar, para ver como é que essa função vai se comportando. Dígito. Valor remanescente, ou valor. Vamos ver. Por então que eu iniciei, 8235. Então aqui ele extrai o dígito 5, valor remanescente 823. Se eu repetir o mesmo comando, ele extrai o dígito 3, tem como remanescente 82. Fizer novamente, ele extrai o dígito 2 e o valor remanescente é 8. Fizer novamente, ele extrai o 8, o valor remanescente é 0. Se eu fizer novamente, não extrai nada e o valor remanescente é 0. Basicamente, para eu extrair todos os dígitos e somá-los, eu preciso de 1, 2, 3 operações. Como condição de parada, aparentemente, é quando o valor remanescente for igual a 0. Então, ao invés de eu fazer essa repetição, que imagina que eu tivesse um valor assim, por exemplo. Quantas repetições eu teria que fazer de seções como essa? Então, para problemas como esse, para cenários repetitivos, eu posso utilizar o while. Então, aqui eu posso falar while, vou executar ele enquanto o valor for maior que 0, ou diferente de 0, tanto faz. Aí eu vou aplicar aqui. A cada iteração eu extraio o último dígito e armazeno na variável valor o valor remanescente. Como ele pede a soma dos dígitos, então eu inicio aqui uma variável chamada soma, inicializo ela em 0. E a cada iteração eu somo o dígito. Por fim, posso ter aqui a soma dos dígitos. Vamos ver se funciona? Vou fazer primeiro para aquele exemplo, 8235. Vou apagar esses aqui, que ajudou nós a vermos a repetição, que era necessário. Então vamos lá, vamos ver se funciona. A soma dos dígitos é 18. Vou tentar outro número, vamos por 825. Então 8 mais 2, 10, 10 mais 5, 15. Vamos ver? 15. Mais 5 seria 20. 20. Mais 8, 28. Então está funcionando. Mas aqui ele pede, escreva um programa em Python que receba um valor e retorne a soma de seus dígitos. Para aumentar a usabilidade do sistema, para que o usuário ele entre um valor, posso utilizar o comando input e digito uma mensagem aqui para o usuário. Digite um valor a ter seus dígitos somados. Aí aqui digite, ele vai mostrar. Porque eu falei 91, vai me dar a soma dos dígitos. Lembrando, posso colocar isso aqui numa função, porque eu mudei de ideia, quero fazer alguma coisa mais ou menos assim. Supor que eu só queira isolar agora numa função a operação. Então, que de vez em imprimir, pedir o valor para o usuário, ele só recebe como parâmetro o valor que precisa somar os dígitos e ele retorna
a soma. Então, uma função bem operacional aqui. E aqui o que eu poderia fazer é do lado de fora ter o comando que pede a entrada do usuário e depois imprime a mensagem final. Vamos ver. É 92 agora. 92 dá o valor de 11.